Glória a Deus. Nessa noite, irmãos, vamos ministrar uma palavra com o tema Abra a Porta da Graça. Nós cremos que estamos debaixo da graça do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Amém. De fato, nós cremos que o favor de Deus é para todo aquele que crê, para todo aquele que está em Cristo. Quantos estão em Cristo, diga amém. Amém. Aleluia. Portanto, você precisa crer e entender que o Senhor tem favor sobre a sua vida. Ou seja, o Senhor está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Aleluia. Quero ler um texto, está lá em João 10, verso 9. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Entrará e sairá, e achará pastagem. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, colocamos Tua palavra diante de Ti nessa noite. A Tua palavra, ela possa realmente vir de encontro ao nosso coração. Que ela venha encontrar no nosso coração uma terra fofa, uma terra de fato receptiva para a sua semente. Ao ponto, Senhor, de frutificar em 30, 60, 100 vezes mais. Oramos para que a Tua palavra possa mudar a nossa vida, mudar a nossa forma de pensar, renovando a nossa mente, para então desfrutarmos da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Amém. Sabe, irmãos, quando nós estamos numa situação difícil, e nós estamos lutando com problemas, circunstâncias, aí nós vamos lá e oramos o que para Deus? Falamos para Deus o seguinte: Senhor, abre uma porta para mim. É ou não é assim? Senhor, abre essa porta. Então a pessoa que ela está desempregada, ela vai então para Deus, e ela ora: Deus, abre essa porta para mim, eu estou precisando de uma porta aberta, e ela então clama ao Senhor. E muitas vezes cremos que essa porta então ela vai o quê? Se abrir. Amém? Outros irmãos chegam no pastor: pastor, ora por mim, eu estou desempregado, estou precisando de um emprego, ore para que de fato Deus possa abrir portas diante de mim. Portanto, é um fato que todos nós desejamos portas abertas. Diga para o irmão que está ao seu lado, fala para ele: o Senhor tem portas abertas para você. Então, portas abertas é entender que há um favor de Deus sobre a minha vida. Esse favor já foi concedido a você. Essa graça já foi concedida a você. E é esse favor que vai levar você a viver conquistas. Agora, é um fato também que há conquistas que nós temos, coisas que nós alcançamos, que é fruto do nosso esforço muitas vezes, ou de um grande esforço, ou de uma grande dedicação, e faz parte da vida, amém? Você se esforçar, você batalhar para conquistar coisas, faz parte. Às vezes você conquistou lá o seu imóvel e você compartilha: não, eu trabalhei demais, lutei demais, né? Ou você comprou um automóvel, e aí você conquista e fala: puxa, eu trabalhei demais por isso, me esforcei demais, suei demais para conquistar. Mas quando nós falamos de portas abertas, devemos crer que este é um ano, querido, que o Senhor vai favorecer a sua vida. Amém? Porque há coisas que nós conquistamos, que batalhamos muito, mas tem coisas que nós conquistamos e falamos: puxa, não tenho nada a ver com isso, foi Deus que fez. Amém? Você crê que o Senhor tem coisas assim para a sua vida? Você crê que o Senhor tem portas abertas que aparentemente, no olhar dos outros, você ganhou de mão beijada? Não se esforçou em nada, não é? Eu creio, o Senhor tem favor para nós. Favor para nós. Porque quando nós esforçamos, lutamos, batalhamos, então os outros olham e falam: não, ele merece, porque ele batalhou demais, sofreu demais para conquistar.
mas quando algo vem para você, que é Deus abrindo a porta, favorecendo você, os outros vão dizer o seguinte: assim é fácil, não é verdade? Assim é fácil, assim até eu, né? Mas você precisa crer, você é um filho amado, a bênção de Deus está sobre a sua vida, Deus vai abrir portas diante de você, amém? Agora, como é que nós podemos cooperar com Deus para que possamos perceber esse abrir a porta da graça nas nossas vidas? Quantos querem ver a graça de Deus abrindo portas diante de você? Diga amém. Quantos querem ver a graça de Deus de fato levando você em novos níveis? Diga aleluia. Então, em primeiro lugar, eu preciso aprender que é necessário falar corretamente. Diga, eu preciso falar corretamente. A maneira como uma pessoa fala nos diz se ela acredita em Deus ou não. Você sabia disso? Jesus disse, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, a sua boca, ela foi criada para ser uma fonte de bênçãos. Amém? Vamos dizer isso? Diga, a minha boca foi criada para ser fonte de bênção. Porque Deus, tudo que Ele criou, quando você vê lá em Gênesis, né, a criação, tudo Deus criou por meio do falar, não foi assim? E disse Deus, haja luz. Ou seja, Ele disse. Da mesma maneira, não mudou conosco, você precisa crer. Quando você declara, quando você profetiza, você está criando no mundo espiritual aquilo que você vai desfrutar em Deus. Posso ouvir um amém? Então você não foi chamado, olha para cá, você não foi chamado para ser o locutor de más notícias. Amém? Porque tem irmão, parece que ele gosta de ser um locutor de más notícias. Ele reverbera as más notícias. Ele vai contar para os outros as más notícias. Não, nós somos chamados para compartilhar as boas novas. Esse é o nosso chamado. Você não foi chamado para repassar as notícias aí, né, dos jornais. As notícias, né, ruins que você ouve no dia a dia, né? As pessoas muito se alimentam daquelas notícias e elas ficam com medo, travadas. Não, nós somos daqueles que declaram boas novas, somos daqueles que declaram bênçãos e não maldição, e não coisas ruins. Esse é o nosso chamado. Nós somos profetas da nova aliança, amém, querido? Por isso nós profetizamos o que? Bênçãos da parte de Deus. Então você precisa colocar na sua cabeça de que Deus é com você. Diga, Deus é comigo. Diga, Deus é por mim. Amém? Portanto, se Deus é com você, se Deus é por você, você não deve declarar palavras de incredulidade o tempo todo. Você não deve ficar reverberando notícias negativas. Porque aquilo que nós falamos vai determinar o rumo da nossa vida. Você vai aonde você está declarando que vai. Nós chegamos aonde nós estamos declarando que nós vamos chegar. Provérbios 18, verso 21. Muitos conhecem esse texto. Diz assim, né? A morte e a vida estão no poder da... E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, você vai comer do fruto dos seus lábios, daquilo que você tem declarado. Então, da mesma maneira, aqui o texto diz, né, que a morte e a vida estão no poder da língua, também a saúde e a enfermidade estão no poder da língua. A pobreza e a prosperidade estão no poder da... Os irmãos estão aqui, amém? Amém. Você almoçou hoje? Aleluia. Então, a pobreza e a prosperidade estão no poder da língua, daquilo que você declara.
Se você só declara pobreza, se você só declara que não vai conseguir, que esse vai ser um ano difícil, que você não tem jeito, que você nunca vai prosperar, as coisas nunca vão dar certo para você, que tudo é difícil, não, o governo, a política, a economia, o mercado está tudo caro. Meu irmão, olha para cá, aí você não vai prosperar, porque você só está falando daquilo que é pobreza, escassez. Mas o Senhor tem prosperidade para você, amém? Amém, querido? Que tem irmão que o hobby dele é falar coisas negativas. Aí as coisas não vão avançar na sua vida. Não vão. Amém? Pastor, mas é porque no mercado as coisas estão caras. Eu sei que está caro. Eu sei que está caro. Mas você falar que está caro vai mudar o quê? Só vai mostrar que você é pobre. Então assim, você tem que falar o quê? Em nome de Jesus, realmente não está muito barato, mas glória a Deus que eu sou suprido pelo Senhor, aleluia. E eu consigo fazer compras, aleluia. Ainda consigo levar uns mimos para as crianças, aleluia. Amém, querido? Porque é uma constatação você falar coisas negativas, mas nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Então, de fato, a nossa língua determina os rumos da nossa vida. Portanto, aquilo que nós falamos deve estar sempre alinhado com a palavra de Deus. Eu vou declarar isso em relação aos meus filhos, mas está alinhado com a palavra de Deus? Eu vou declarar isso em relação ao meu futuro, mas está alinhado com a palavra de Deus? Eu vou declarar isso em relação ao meu corpo, em relação a essa enfermidade, mas está alinhado à palavra de Deus? Eu vou declarar isso em relação à economia, ao dinheiro, mas está alinhado com a palavra de Deus? Eu preciso checar sempre com a palavra, porque a palavra diz quem eu sou em Cristo. Em Cristo eu sou abençoado, amém? Em Cristo eu sou mais que vencedor, em Cristo eu sou curado, em Cristo eu sou próspero, aleluia. Em Cristo eu e minha casa serviremos ao Senhor. Portanto, eu tenho que sempre alinhar aquilo que eu vou declarar com a verdade da palavra. Como está lá em Filipenses 4, verso 13, Paulo disse: tudo posso naquele que me... Então, quando Paulo faz essa afirmação, ele faz essa afirmação num contexto dizendo: eu já experimentei de tudo, eu já passei por tudo, e não vai fazer diferença. Eu sei que em tudo o Senhor de fato vai me sustentar, amém? Tudo eu posso nele, tudo eu posso nele. O que Paulo está dizendo? Eu sei ter abundância, mas eu também sei passar por necessidade. Eu sei estar preso, mas também eu sei estar em liberdade. Eu sei ter mesa farta, mas eu também sei passar por privação. É isso que Paulo está dizendo. Não importa a situação, ele sabe que o Senhor estava com ele. Por isso podemos suportar uma dificuldade, porque sabemos que o nosso Deus é aquele que nos socorre. Você tem tido essa declaração de fé, crendo que o Senhor vai socorrer você, que o Senhor tem guardado você, que o Senhor tem socorrido você? Portanto, porque eu preciso sempre declarar de acordo com o que a palavra diz ao meu respeito. Então não importa lutas que eu venha passar, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Então Paulo estava passando por um momento difícil, mas ele estava se lembrando das coisas boas que aconteceram na vida dele e projetando aquilo que iria acontecer na vida dele, vendo pela fé, visualizando pela fé, mas também declarando pela fé. A Bíblia, notoriamente, é um livro cheio de recursos visuais. Se você for ler a Bíblia, você consegue ver nela desenhos, enxergar a realidade daquilo que está sendo dito. Então, por exemplo, lá em Salmos 125, no verso 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Tem aí? Não tem? Ok, então põe a Bíblia aí, por favor. Salmos 125, verso 1 e 2.
Diz assim, irmãos: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se, mas permanece, como está no texto aí, né? Firme para sempre. Aleluia. Pode voltar, por favor, tá? Isso. Verso 1, pode deixar no verso 1, Daniel. Então aqui, quando há esse texto, o judeu, ele olhava então para o monte Sião, e apesar das lutas que ele passava, apesar dos problemas que enfrentava, ele lembrava então desse texto. Espera aí, eu confio no Senhor. E porque eu confio no Senhor, eu sou como aquele monte ali, o monte Sião. Eu vou permanecer firme em Deus. Amém? Portanto, aqueles que confiam, eles permanecem. Diga, quem confia, permanece firme. Portanto, quando o judeu fazia essa declaração, ele estava projetando a sua fé como sendo de fato como aquele monte. A minha fé. Aí olha o que diz o texto no verso 2. Comerá do trabalho, ou como diz aí, né, nessa versão, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eu lembro de uma época que eu confessava constantemente esse salmo, Salmo 128, depois você pode ler. Que ele fala sobre a família, sobre a bênção do Senhor sobre a sua casa. E aí então, o judeu, ao olhar esse texto, então ele declarava. O que ele concluía com esse texto? Eu vou trabalhar e eu vou comer do trabalho das minhas mãos. Eu vou prosperar através do trabalho das minhas mãos. E eu serei feliz. E tudo irá bem. Amém? Ele não dizia, hoje eu vou no mercado, mas está tudo caro, não sei o que eu vou fazer. Né? Ele não dizia, meu Deus, o que eu vou fazer com essa merreca de salário? Não. Ele apenas declarava o que a palavra de Deus diz. Amém? Eu vou comer do fruto do trabalho das minhas mãos. E eu vou me dar bem. Tudo vai cooperar para o meu bem. Amém, querido? Da mesma forma, a Bíblia relata lá em Números 21, que quando o povo murmurou no deserto, então veio uma praga sobre eles de serpentes venenosas. Aquelas serpentes, elas picavam as pessoas, e elas começavam a sentir uma ardência no corpo, até então chegar ao ato de morrerem. E aí Deus então dá um auxílio visual para aquele povo, não sei se você lembra desse texto. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze, ao ponto que todos aqueles que fossem picados pela serpente, não iriam morrer, porque ao olhar para a serpente de bronze, então eles eram agora curados, aquele veneno não tinha mais poder sobre os seus corpos. Então essas serpentes do deserto simbolizam problemas do dia a dia. Todos nós enfrentamos problemas no dia a dia, amém, querido? Muitos se iludem, não, se eu estiver na igreja, se eu buscar Deus, eu nunca mais vou ter problemas. Não é bem assim. Todos nós temos problemas. Variavelmente enfrentaremos problemas. Devemos crer que o Senhor nos livra sim de problemas. Mas há momentos, há circunstâncias que nós teremos problemas. E que esses problemas, às vezes, vão gerar em nós uma angústia. Vão nos deixar, se a gente não tomar cuidado, desanimado, frustrado, chateado com a vida. Mas da mesma maneira que aquele povo olhava para a serpente de bronze, e aquele veneno não tinha mais poder nos seus corpos, assim também, quando nós olhamos para Cristo, apesar dos problemas, você precisa crer que eles não terão poder sobre a sua vida. Amém, querido? O Evangelho, a vida com Deus, é olhar para Cristo,
é ter comunhão com Cristo, é saber quem nós somos em Cristo, declarar quem eu sou em Cristo, porque quando eu estou visualizando a Cristo, que a minha vida está nele, quando eu medito nisso, de alguma maneira, isso traz poder sobre a minha vida. Interessante que a palavra meditar em hebraico é hagar, e significa ponderar, imaginar, meditar, falar, refletir, estudar, dizer, expressar. Portanto, quanto mais eu medito na palavra da graça, mais a graça vem sobre mim. Quanto mais você medita na palavra da graça, mais a graça vem sobre você. Amém, querido? Quanto mais você declara que você é abençoado, mais abençoado você vai ser. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele, quanto mais você declara que você é abençoado, mais abençoado você será. Por isso eu preciso aprender a crer corretamente, mas também declarar corretamente. Declarar, confessar. Portanto, abrimos a porta da graça quando também confessamos, declaramos corretamente. Amém, querido? Mantenha firme a sua confissão. Abrimos também a porta da graça, em segundo lugar, quando nós oramos corretamente. Diga, eu preciso orar corretamente. Então, ao orar, precisamos tirar os olhos dos problemas. Eles mesmos eram o centro da oração. Não, o centro da sua oração é Jesus. Amém? É o Senhor. É voltado para quem você é nele. Então, quero mencionar aqui 3 tipos de orações que não são orações de fato, na nova aliança. A primeira oração é a oração fofoca. Que oração é essa, pastor? Oração fofoca. A oração fofoca é aquela oração que a pessoa está ali com Deus, mas ela fica falando mal dos outros. Deus, meu marido, aquele cachaceiro não tem jeito. Ele não me ajuda em nada, ele não faz nada, não trabalha, não agrega em nada. Essa oração tem poder, sim ou não? Não. Porque só está o quê? Contando para Deus o que ele já sabe. Contando para Deus uma fofoca. Amém? Senhor, tu sabe, meu filho está terrível, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Ele não me obedece, ele não me ajuda. Essa oração tem efeito, sim ou não? Também não. Por quê? Porque essa oração, ela é uma oração que depende de fé, sim ou não? Não, é uma oração daquilo que você está constatando. E Deus já sabe. Na verdade, a sua oração deve ser diferente, declarando quem seus filhos são em Cristo. Amém? Quem seu marido é em Cristo, pela fé. Aleluia. O Senhor, está muito difícil o meu trabalho, isso que eu recebo, o meu patrão não me ajuda em nada, ele não me agrega, não me dá uma promoção. Isso vai ajudar? Também não vai ajudar. Por quê? Você está apenas o quê? Contando, fofocando para Deus. Mas essa não é uma oração que depende de fé e não está centralizada em Cristo. Amém? Segunda oração que não funciona, a oração do desesperado. O que é a oração do desesperado? É aquele que ora, mas ele ora como se Deus não quisesse ouvir a oração dele. Senhor, eu me humilho na tua presença, Senhor, lembra de mim, olha para mim, Senhor, de fato eu clamo a ti, mas o Senhor tem que atender o meu clamor, ouve, ó Deus, a minha oração. Essa é uma oração que é fruto de fé, sim ou não? Não. Eu sei, está desesperado, mas uma oração de fé, ela não é feita dessa maneira. Essa é uma oração da velha aliança. Na nova aliança você precisa entender o quê? Que Deus está contigo, que Ele é um só com você. Amém, querido? Ou seja, o que diz a palavra?
jamais deixarei você, jamais abandonarei você. Então você tem que orar com essa verdade já. Eu não sou esquecido pelo Senhor. Eu não fui abandonado por Ele, Ele está comigo, amém? Portanto, a minha oração também não deve ser uma oração de exaltação do inimigo e dos problemas. Que é aquela oração assim: Senhor, eu estou numa grande luta, Senhor, o inimigo está furioso comigo, Senhor, eu estou na fornalha ardente, Senhor, me ajuda. Você entende? Ou seja, uma oração de alguém que está dando mais poder para o inimigo do que para Deus. Diga assim: o meu Deus é poderoso. Amém, querido? Diga para o seu irmão lá, fala para ele: o seu Deus é poderoso. Mas tem irmão que na hora de orar, ele exalta que o inimigo é mais forte que ele. Senhor, o inimigo está furioso. Senhor, esse Golias está se levantando contra mim, e eu estou com medo. Não, essa não é a oração de quem está em Cristo. Amém, querido? A oração de quem está em Cristo é uma oração centralizada nele, declarando quem você é nele, aquilo que você pode nele, porque nele nós temos esperança. Lá em Oséias 2, verso 15, diz assim, irmãos: eu lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. O vale de Acor aqui citado é um vale que fica perto de Jericó e recebeu esse nome em homenagem a Acã, um personagem da palavra. E aí então aqui, quando é citado o nome Acã, devemos lembrar que significa causador de problemas. Amém? Então aqui esse texto nos fala o que, querido? Esse texto nos fala que no vale de Acor, pode voltar por favor. No vale de Acor, nós sabemos que o Senhor vai transformar esse vale de problema em um lugar que para nós é uma porta de esperança. Ou seja, onde você está vendo problema hoje, você precisa crer que é nesse lugar que o Senhor vai transformar em esperança para a sua vida. Essa tem que ser a sua expectativa, a minha expectativa. Amém, querido? Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E porque nós estamos em Cristo, eu preciso crer que o Senhor tem de fato esperança para mim. Por isso, quando nós oramos, nós não devemos profetizar o problema, profetizar o medo, profetizar que nós estamos apavorados com o inimigo. Não! Nós devemos profetizar que a porta de esperança está diante de nós, amém? A porta de esperança está diante de você, você precisa crer, declarar isso. Ou seja, tomar a palavra de Deus como esperança para a sua vida, constatar isso, declarar isso: Senhor, eu sei que em Ti eu tenho esperança, eu sei que em Ti eu descanso, eu sei que em Ti eu de fato prosperarei e avançarei no Teu propósito. Posso ouvir, amém? Diga: eu creio que o Senhor tem a provisão e ela está a caminho na minha vida, em nome de Jesus. E terceiro e último, irmãos, nós abrimos a porta da graça quando nós louvamos corretamente. Diga: eu preciso aprender a louvar corretamente. Há muitas expressões hebraicas, e nós vamos citar aqui algumas delas, que significam louvor e adoração. A primeira delas é alau, de onde vem a palavra aleluia. Portanto, alau significa uma expressão vocal animada, explosiva, festiva. Então, quando nós declaramos aleluia, isso não é algo triste, mas sim alegre. Amém, querido? Então, por exemplo, o salmista, você não encontra nenhum salmo dizendo assim: aleluia, eis que a minha alma chora por causa dos meus inimigos. Você lê algo assim? Não.
Porque aleluia tem a ver com alegria. Posso ouvir amém? Tem a ver com vitória, e vitória no Senhor. Então, alau é sempre uma expressão de celebração. Outra expressão para louvor é a palavra yadar, que significa louvor e adoração em forma de ações de graças. Então, frequentemente, nós lemos nos Salmos, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Esse louvai aqui usado é yadar, ou seja, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom. Louvamos a Ele, damos graças a Ele. E curiosamente, a primeira vez que é citado esse termo, yadar, ele aparece lá em Gênesis 29. O contexto é sobre uma fala de Lia. Então, só para lembrar você da história, Lia foi uma das duas esposas de Jacó. Amém, querido? Até alguns dizem, né, que ele era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Brincadeira, irmão. Então ele tinha duas mulheres, Raquel e Lia. Mas ele amava quem, irmãos? Raquel. Amém? Lembra, ele amava Raquel e não Lia. Portanto, porque ele amava Raquel, de alguma maneira, Lia se sentia como? Desprezada. Não sei se você lembra, né, o contexto ali do casamento de Jacó. Jacó, ele se encontrou com seu tio Labão, ele enganou seu pai e o seu irmão, e depois ele sai fugindo da sua casa, se encontra com seu tio Labão, que era Jacó duas vezes, né? Era um Jacó piorado. E aí então Jacó faz um acordo com seu tio, porque ele se apaixonou por Raquel, e ele disse, eu quero casar com essa mulher. E aí então Labão, o que faz? Olha, você até pode casar com ela, mas você precisa trabalhar, quantos anos? 7 anos por ela. E aí Jacó concordou, sim ou não? Concordou. Só que na noite de núpcias, você sabe a história, Jacó exagerou na dose, e na hora ali, né, do encontro, Labão entregou a primeira filha, Lia, e não Raquel. No outro dia, quando Jacó acorda, ele fica surpreso. Como assim? Eu fui enganado por Labão. E aí Jacó vai até Labão e fala, Labão, o que você fez comigo? Eu fiz um acordo com você por Raquel e não por Lia. E aí Labão fala o quê? Olha, que é o seguinte, primeiro é a mais velha. Então você quer Raquel ainda? Você gosta dela? Não, eu sou apaixonado por ela. Então, mais 7 anos de trabalho. Ele trabalhou, sim ou não? Oh, glórias. Então, esse é um bom teste. Você, moça, quando aparecer algum rapaz apaixonado, veja o que ele está disposto a fazer por você. Jacó era um homem apaixonado. E aí, então, Jacó, ele se dispõe a isso. Só que Raquel era amada por Jacó, mas ela não conseguia gerar filhos. Porém, Lia conseguia gerar filhos. Então vamos ler esse texto lá em Gênesis 29, verso 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então Lia pensou o seguinte, agora eu dei um filho para Jacó, então ele vai me amar. Até na verdade o nome Ruben significa olhe o filho. Olha ao filho. É como se Lia falasse, ó Jacó, olha ao filho que eu te dei. Agora então você vai me amar. Mas é interessante que não mudou nada. Jacó continuou amando a quem? Raquel. Continuou dando a mínima para Lia. E aí então no verso 33 diz assim, concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida, ou seja, rejeitada, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Então, aqui nós vemos, né, que ela tinha uma baixa autoestima horrível, e chamou, pois, o segundo filho de
Simeão, que significa aquele que ouve, ou ouça o filho. Então é como se ela falasse para Jacó: Jacó, olha o filho, Rúben, mas também ouve o filho, Simeão, ou seja, eu espero que você me ame. Mas ainda assim, a palavra diz, o texto nos mostra, que Jacó continuou não dando a mínima para Lia. E aí então no verso 34, diz assim: outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou o quê? Levi. Levi significa aquele que ajunta, aquele que une. Então, a esperança de Lia era o seguinte: quanto mais filhos eu der para Jacó, mais ele vai me amar. Porém, isso não mudava o coração de Jacó. Jacó continuava a não amar Lia. E aí então, Lia insistiu e teve um 4º filho. No verso 35 diz: de novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. Amém? E por isso lhe chamou o filho que Judá, e cessou de dar à luz. É como se ela dissesse: dessa vez eu cansei. Eu cansei de ficar tentando chamar a atenção de Jacó para mim. Portanto, dessa vez, através desse filho, eu vou louvar o Senhor. Eu vou focar no Senhor. É interessante que é o último filho que ela tem. Depois ela não tem mais filhos. Então, ela parou de chamar a atenção de Jacó, tendo filhos um atrás do outro, e passou agora a querer chamar a atenção do Senhor. Amém, querido? Por isso, quando nós louvamos, você precisa crer nisso. Há um poder no louvor. Quando nós louvamos, nós estamos sim chamando a atenção de Deus. O nome Judá significa louvor. É como se ela falasse: Senhor, olha para mim. Ouve o meu clamor. Ouve a minha situação. E agora então ela está declarando: eu vou louvar a Deus. O nome Judá em hebraico é Yehudá, que vem da palavra Yadá, que nós citamos aqui no começo. E é interessante que no hebraico, cada letra tem um símbolo. Cada letra tem um símbolo. E a letra Y significa mão. A letra D significa porta. E a letra H significa graça. Então, quando você olha qual é a mensagem que está embutida nessas 3 letras juntas, Yadá significa a mão que abre a porta da graça. Qual que é a mão que abre a porta da graça? É o louvor. Amém, querido? Diga: eu preciso aprender a louvar o Senhor. Não apenas louvar, mas adorar. Render ao Senhor ação de graças. Ser grato por aquilo que o Senhor tem proporcionado na sua vida e declarar isso. Você já agradeceu hoje pela família que Deus te deu? Você já agradeceu hoje pela igreja que Deus te deu? Amém? Você já agradeceu hoje pela esposa que Deus te deu, o marido que Deus te deu, os filhos que Deus te deu? Seja grato. Renda graças ao Senhor por isso. Louve a Ele, adore a Ele. Quando nós temos um momento de louvor e adoração aqui, irmãos, não é para esperar os atrasados não, amém? O momento de louvor e adoração é porque é o momento que nós estamos iniciando o nosso culto. O momento que nós entregamos algo ao Senhor. Por isso você deveria chegar no começo do culto. Para juntos nós adorarmos ao Senhor, entender que a adoração abre a porta da graça de Deus na sua vida. Amém, querido? Quantos querem portas abertas? Louve ao Senhor. Adore o Senhor constantemente. E olha que interessante, estou encerrando, irmãos. Lá em Gênesis 49, porque Jacó amava quem, irmãos? Raquel, a vida toda. Mas é interessante que lá em Gênesis 49 está relatado que Jacó, antes de morrer, falou para o seu filho José assim:
quando eu morrer, eu quero ser sepultado ao lado de Lia. Esperávamos diferente, né? Que ele fosse querer ficar sepultado ao lado de Raquel, mas não foi isso que aconteceu. Jacó foi sepultado ao lado de Lia. Acredito que chamou a atenção de Jacó o fato de Lia ter mudado o seu foco dele para o Senhor. Amém, querido? Voltado o seu coração completamente ao Senhor. Quando nós louvamos, quando nós adoramos, você está tirando o foco do seu problema. Foi isso que Lia fez. Qual era o problema dela? Ela não se sentia amada por Jacó. O alvo da vida dela era esse. Mas chegou um momento que ela cansou e falou: deixa para lá, eu vou voltar-me para o Senhor. Amém? Às vezes os problemas querem tirar o louvor dos nossos lábios. Às vezes as situações, as respostas ou situações que vivemos querem tirar o louvor e a adoração da nossa boca. Mas quando você resolve, mesmo diante dos problemas, continuar louvando, continuar adorando, querido, você não sabe o poder que tem nisso. Há um poder na sua adoração. Há um poder no seu louvor. Amém? Há um poder. Ah, pastor, eu estou realmente injuriado, eu estou chateado, eu estou revoltado com algo na minha vida, por isso eu não estou mais nem aí, não quero mais compromisso com Deus, não fico mais realmente desejoso de fazer a vontade de Deus, eu ouço qualquer música, eu ouço o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Cuidado com isso. Não deixe que os problemas venham abater você. Amém, querido? Não deixe que os problemas façam você tirar o seu foco de Deus, tirar o seu foco de Cristo, não. Diante dos problemas, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Quanto mais você louva, mais as portas estarão abertas. Paulo e Silas na prisão estavam diante de um grande problema, estavam presos. Mas eles não pararam de louvar o Senhor. À meia-noite louvando, nós sabemos o que aconteceu. Amém, querido? As portas do cárcere foram abertas. Por isso, não pare de louvar. Diga para o seu irmão, não pare de louvar e de adorar o Senhor. Amém, querido? A porta da graça é o louvor. Louve continuamente. Louve no seu carro, louve na sua casa. Deixe seus filhos ouvirem você, ouvindo louvor, cantando louvor, adorando ao Senhor. Lá no ambiente de trabalho, se você pode, coloque um louvor. Amém? Se não pode, não coloca não, por favor. Mas se você pode, coloca. Coloca. Importante que aqueles que estão ao seu redor possam ver que independente das circunstâncias, você continua louvando e adorando ao Senhor. Amém? Há um poder no louvor. Há um poder quando nós louvamos ao Senhor, independente das circunstâncias. Louvar o Senhor depois da vitória, qualquer um louva. O negócio é louvar o Senhor antes da vitória. O negócio é louvar o Senhor no meio dos problemas. Amém? Nesse momento, muitos se revoltam, muitos dão as costas para Deus, muitos abandonam a casa de Deus, mas não. Nós continuamos louvando e adorando. Eu estou passando por uma prova, por um momento difícil, não importa. Vou continuar louvando e adorando ao Senhor, porque eu sei que Ele está cuidando de mim. E que a minha vida continua na palma das suas mãos. Amém, querido? Vamos ficar em pé? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, feche seus olhos por um instante. Eu quero que você pense agora, qual o problema que você tem enfrentado na sua vida? Quais problemas que você tem passado na sua vida? Talvez esses problemas estão te afastando de Deus, te afastando de buscar o Senhor, te afastando de louvar, te impedindo de glorificar o nome dEle. Mas esse é um momento especial para você continuar louvando e adorando, para você continuar engrandecendo o nome dEle, louvando o nome dEle. Porque louvar e adorar no dia
da vitória, no dia da bênção, todos fazem. Mas louvar e adorar ao Senhor, declarar a palavra, orar da maneira que o Senhor espera, é apenas para aqueles que entendem, que vivem debaixo da graça de Deus, que vivem debaixo da graça do Senhor. Por isso, quero que nessa noite você reafirme ao Senhor, fala: Senhor, eu não vou deixar que nenhum problema me impeça de ter comunhão contigo, que nenhum problema me afaste da tua presença, que nenhum problema me afaste da tua casa, da comunhão da igreja, que nenhum problema vai tirar o Senhor do centro da minha vida. Oh, querido, fale isso para Ele. Essa noite o Senhor quis liberar essa palavra sobre a sua vida, para você entender a necessidade de priorizar o Senhor, de tê-lo como centro da sua vida, de louvá-lo constantemente, de orar constantemente, porque Ele está contigo. Oh, Ele está contigo, você não está sozinho. A porta da graça está diante de você e essa porta é aberta em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, é isso que nós cremos. Eu quero que você declare esse louvor, vamos declarar juntos. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Diga: por mais pressão que seja, assim, oh, o controle ainda está. Aleluia. Na palma de suas mãos. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez, declare ainda. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Mais uma vez o choro dura. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ah, declare o choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare ainda. Ainda que a
a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite. Você que, ao ouvir a mensagem, o Senhor tocou no seu coração. Quando falamos a respeito de você ter deixado de louvar o Senhor, ter deixado de buscar o Senhor, ter deixado de adorar o Senhor. Talvez problemas vieram sobre a sua vida, como Lia. Ela tinha um problema, ela queria ser amada pelo seu marido, mas isso estava fora do seu alcance. O que ela podia fazer, ela fez, ela teve filhos. E tentou chamar a atenção dele por conta dos filhos. Talvez hoje você tenha enfrentado problemas na sua vida. Mas acredite, o que pode mudar a sua vida é você louvar ao Senhor, é você adorar o Senhor, é você voltar o seu coração para Ele, clamar a Ele, falar: Senhor, a minha esperança está em Ti. Senhor, eu confio em Ti. E fazemos isso também quando nós louvamos a Ele. Foi isso que Lia fez. Colocou o nome do seu filho de Judá, porque eu vou louvar o Senhor. A minha vida agora é para louvar o Senhor. Você que deseja nessa noite se posicionar nisso, fala: não, eu reconheço, pastor, eu preciso voltar a louvar o Senhor, render graças a Ele, buscar a Ele mais. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, sem nenhum peso de acusação, de condenação, mas eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar por você. Você que reconhece, que precisa, que deseja voltar a louvar ao Senhor, voltar a adorar ao Senhor, vem aqui à frente, gostaria de orar por você. Nós vamos declarar essa canção mais uma vez. Eu gostaria de orar pela sua vida, porque eu sei como que é, querido, os problemas, eles vêm sobre nós, e o maior propósito do problema, você precisa entender isso, é impedir você de louvar a Deus, é impedir você de glorificar a Deus. Por isso eu gostaria de orar por você nessa noite. Amém? Você também que nos visita hoje pela primeira vez, eu gostaria que você viesse aqui à frente, para que eu possa orar, abençoar a sua vida. Você que está vindo hoje aqui pela primeira vez no culto, vem aqui à frente, não tenha constrangimento, não tenha vergonha, gostaria de orar por você. Amém? Vamos declarar essa canção mais uma vez. Eu tenho um Deus